Antes de começar este dia, eu quero falar com você que está cansado. Você que tem lutado em silêncio. Você que tem orado, esperado e tentado permanecer forte, mas sente que algumas batalhas estão demorando mais do que imaginava. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída. Uma porta que não se abre. Uma resposta que não chega. Um problema que continua diante de você dia após dia. E talvez a pergunta que existe no seu coração seja: meu Deus, até quando? Porque quando tudo parece travado, é fácil acreditar que estamos sozinhos. É fácil pensar que Deus se esqueceu. É fácil olhar para os problemas e perder a esperança. Mas nesta manhã, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando tudo parece parado. Deus continua movendo circunstâncias. Deus continua abrindo caminhos. Deus continua preparando respostas. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Trazemos nossas preocupações, trazemos nossos medos, trazemos nossas dúvidas e trazemos também todas aquelas situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que não sabem mais o que fazer. Pessoas que já tentaram de tudo. Pessoas que estão cansadas de lutar. Pessoas que sentem que chegaram ao limite das suas forças. Mas hoje nós escolhemos colocar nossa confiança em Ti, porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai, abre um caminho onde hoje não conseguimos enxergar saída. Abre uma porta onde tudo parece fechado. Traz direção onde existe confusão. Traz esperança onde existe desânimo. E fortalece nosso coração para continuarmos acreditando que o Senhor está no controle. Hoje nós declaramos pela fé: Deus está abrindo um caminho. Deus está preparando algo. Deus está trabalhando em nosso favor. E nós não vamos desistir. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus abrirá um caminho para mim. Amém. Pai amado, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti exatamente como estamos, sem máscaras, sem esconder nossas dores, sem fingir que está tudo bem, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém mais conhece, conhece os pensamentos que tiraram nosso sono, conhece as preocupações que carregamos em silêncio, conhece os medos que escondemos atrás de um sorriso. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar ser fortes todos os dias. Algumas estão enfrentando problemas financeiros, outras enfrentam dificuldades dentro da própria família, outras estão preocupadas com sua saúde, outras estão vivendo uma batalha emocional que ninguém ao redor consegue enxergar. E o mais difícil, Senhor, é quando parece que nada muda, quando oramos e a resposta demora, quando buscamos direção e encontramos silêncio, quando esperamos uma porta se abrir, mas tudo continua fechado. Mas hoje nós escolhemos lembrar de uma verdade que o inimigo quer que esqueçamos. Jesus continua sendo rei, continua sentado no trono, continua no controle, continua cuidando dos seus filhos e continua nos amando da mesma forma. Pai, ajuda-nos a não interpretar o silêncio como abandono. Ajuda-nos a não confundir demora com rejeição. Ajuda-nos a não permitir que as circunstâncias sejam maiores do que a nossa fé. Porque muitas vezes o Senhor está trabalhando exatamente nos momentos em que pensamos que nada está acontecendo. Hoje nós entregamos nossas preocupações ao Senhor. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos aquilo que está além das nossas forças. E escolhemos descansar na certeza de que Deus continua escrevendo nossa história. Se esta mensagem representa o seu momento, escreva nos comentários. Deus está abrindo um caminho para mim. Amém. Pai querido, nesta manhã nós ouvimos o Teu convite. Um convite cheio de amor. Um convite cheio de graça. Um convite para aqueles que estão cansados. Para aqueles que estão sobrecarregados.
para aqueles que sentem que estão carregando um peso pesado demais para suportar sozinhos. Jesus disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." E hoje nós escolhemos aceitar esse convite, porque existem fardos que já tentamos carregar por tempo demais, preocupações que ocupam nossa mente, problemas que roubam nossa paz, situações que parecem grandes demais para nossas forças. Pai, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes acreditamos que precisávamos ter todas as respostas? Quantas vezes carregamos pesos que o Senhor nunca pediu que carregássemos? Hoje, nós soltamos esses fardos. Hoje nós os colocamos aos teus pés. Hoje nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que acordaram sem forças, pessoas que estão emocionalmente cansadas, pessoas que continuam caminhando, mas por dentro se sentem esgotadas, pessoas que perderam a alegria, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão lutando para continuar acreditando. Mas nesta manhã nós declaramos que o nosso descanso não está nas circunstâncias. O nosso descanso está em Deus, porque as situações podem mudar, as pessoas podem mudar, os planos podem mudar, mas o Senhor permanece o mesmo, fiel, bondoso, presente e poderoso para sustentar aqueles que confiam em Ti. Pai, ensina-nos a descansar enquanto esperamos, ensina-nos a confiar enquanto caminhamos, ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando ainda não enxergamos a resposta, porque sabemos que o Senhor não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Hoje nós entregamos ao Senhor todo o peso, toda a preocupação e toda a ansiedade, e recebemos pela fé a paz que vem da Tua presença, a paz que o mundo não pode dar, a paz que guarda o coração, a paz que sustenta a alma. Se você precisa que Deus fortaleça suas forças hoje, escreva nos comentários: "Meu descanso está em Deus." Amém. Pai amado, nesta manhã eu quero agradecer porque nós servimos a um Deus que entende exatamente aquilo que estamos sentindo. Um Deus que conhece nossas lágrimas, conhece nossas lutas, conhece nossos medos, conhece nossas dores e conhece até mesmo aquelas batalhas que nunca contamos para ninguém. Muitas vezes pensamos que ninguém consegue entender o que estamos passando. Pensamos que ninguém compreende o peso que carregamos, mas Jesus compreende. Porque quando esteve nesta terra, Ele também enfrentou momentos difíceis, também enfrentou rejeição, também enfrentou sofrimento, também enfrentou tristeza, também enfrentou momentos em que sua alma ficou profundamente angustiada. Pai, isso nos traz esperança, porque quando oramos, não estamos falando com alguém distante. Estamos falando com um Salvador que conhece a dor humana. Um Salvador que conhece o sofrimento. Um Salvador que sabe o que é ser traído. O que é ser rejeitado. O que é sentir o peso de uma missão difícil. Senhor, quando nos sentirmos incompreendidos, lembra-nos que Jesus nos entende. Quando nos sentirmos sozinhos, lembra-nos que Jesus está conosco. Quando nos sentirmos cansados, lembra-nos que Jesus continua caminhando ao nosso lado, porque não existe lágrima que o Senhor não veja, não existe dor que o Senhor não conheça, não existe batalha que o Senhor ignore. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram ao fundo do poço emocionalmente, pessoas que continuam sorrindo para os outros, mas por dentro estão feridas, pessoas que perderam forças, pessoas que estão lutando para continuar acreditando. Pessoas que estão perguntando em silêncio: "Meu Deus, o Senhor ainda está comigo?" E nesta manhã o Senhor responde: "Sim, eu estou. Estou ao seu lado. Estou segurando sua mão. Estou sustentando você nos dias difíceis. Estou fortalecendo você quando ninguém percebe. E estou preparando um caminho que você ainda não consegue enxergar." Pai, ajuda-nos a lembrar que não caminhamos sozinhos, que mesmo nos dias mais escuros, a Tua presença continua conosco,
que mesmo quando tudo parece difícil, o Senhor continua trabalhando. E que mesmo quando não enxergamos saída, Deus continua sendo especialista em abrir caminhos. Hoje nós declaramos pela fé: Jesus entende minha dor, Jesus está comigo e Jesus abrirá um caminho para mim. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus está comigo, amém. Pai querido, nesta manhã nós escolhemos entregar nas tuas mãos aquilo que temos tentado carregar sozinhos. Porque a verdade é que existem problemas que não conseguimos resolver. Existem portas que não conseguimos abrir. Existem situações que estão além da nossa força, da nossa capacidade e da nossa compreensão. E quanto mais tentamos controlar tudo, mais cansados ficamos. Pai, quantas vezes passamos horas preocupados? Quantas vezes imaginamos cenários ruins? Quantas vezes tentamos encontrar respostas para perguntas que ainda não têm resposta? E sem perceber, carregamos um peso que está roubando nossa paz. Mas hoje nós lembramos do exemplo de Jesus. Quando enfrentou a maior batalha da sua vida, ele confiou plenamente no Pai. Mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante daquilo que parecia impossível, ele entregou sua causa nas mãos de Deus. E hoje nós escolhemos fazer o mesmo. Pai, nós entregamos ao Senhor aquela situação que mais nos preocupa. Entregamos aquele problema que não sabemos como resolver. Entregamos aquela porta que continua fechada. Entregamos aquela resposta que ainda não chegou. Entregamos aquele medo que insiste em voltar. Entregamos tudo aos teus cuidados. Porque reconhecemos que existem batalhas que não serão vencidas pela força humana. Existem caminhos que somente Deus pode abrir. Existem milagres que somente Deus pode realizar. E existem respostas que chegarão apenas no tempo perfeito do Senhor. Pai, ajuda-nos a parar de carregar aquilo que já entregamos em oração. Ajuda-nos a não pegar de volta os fardos que colocamos aos teus pés. Ajuda-nos a confiar verdadeiramente. Porque confiar não é apenas pedir. Confiar também é descansar. Confiar é acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Confiar é continuar caminhando mesmo quando ainda não entendemos. Hoje nós declaramos pela fé: eu não vou carregar sozinho aquilo que pertence a Deus. Eu não vou permitir que a preocupação governe meu coração. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho acreditar que Deus está abrindo um caminho para mim. Se você está entregando sua causa nas mãos do Senhor, escreva nos comentários: eu entrego tudo a Deus. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te agradeço porque a nossa fé não depende apenas daquilo que conseguimos entender, porque existem momentos em que a vida faz sentido, mas também existem momentos em que não encontramos respostas. Momentos em que não entendemos o motivo da demora, não entendemos a luta, não entendemos o silêncio, não entendemos o processo. E é justamente nesses momentos que a fé se torna mais importante, porque confiar em Deus quando tudo está bem é mais fácil, mas continuar confiando quando não entendemos o que está acontecendo exige coragem, exige perseverança, exige uma fé que vai além das circunstâncias. Pai, nós lembramos da história de Jó, um homem que enfrentou perdas, enfrentou sofrimento, enfrentou perguntas sem resposta, enfrentou dias em que tudo parecia ter saído do lugar, mas mesmo em meio à dor, ele continuou segurando sua fé. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração que está vivendo algo parecido, não necessariamente as mesmas circunstâncias, mas a mesma sensação, a sensação de não entender, a sensação de estar esperando respostas, a sensação de estar caminhando pela fé e não pela visão. Pai, fortalece essa pessoa agora, porque é muito fácil confiar quando enxergamos a saída. Mas é difícil permanecer firme quando tudo parece incerto. E ainda assim, é exatamente nesse lugar que o Senhor trabalha profundamente em nosso coração. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor vê aquilo que nós não vemos, conhece aquilo que nós não conhecemos e está preparando aquilo que ainda não conseguimos imaginar.
porque os nossos olhos enxergam apenas uma parte da história, mas Deus enxerga o quadro completo. Pai, quando surgirem dúvidas, fortalece nossa fé. Quando surgirem perguntas, fortalece nossa confiança. Quando surgirem medos, fortalece nossa esperança. Porque acreditamos que, mesmo aquilo que hoje não entendemos, será transformado em testemunho amanhã. Hoje nós declaramos pela fé. Eu não preciso entender tudo para confiar em Deus. Eu não preciso ver tudo para acreditar. Eu não preciso ter todas as respostas para continuar caminhando. Porque o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece o propósito. E o Senhor está abrindo um caminho para mim. Pai amado, nesta manhã eu te peço que fortaleças nossa confiança em Ti. Porque existem momentos em que a vontade de desistir aparece. Momentos em que o cansaço fala mais alto. Momentos em que olhamos para a situação e pensamos: talvez nada vá mudar. Talvez eu esteja esperando em vão. Talvez seja a hora de parar de acreditar. Mas hoje o Senhor nos lembra de uma promessa poderosa. Não abandone a sua confiança, porque ela será grandemente recompensada. E nós escolhemos nos apegar a essa verdade, porque a nossa esperança não está baseada nas circunstâncias. Nossa esperança está baseada em Deus. Pai, ajuda-nos a não desistir perto da resposta. Ajuda-nos a não abandonar a fé perto do milagre. Ajuda-nos a não perder a esperança perto da porta que o Senhor está preparando. Porque muitas vezes não percebemos o quanto estamos próximos daquilo que Deus já começou a mover. Senhor, quando o desânimo tentar entrar em nosso coração, lembra-nos das Tuas promessas. Quando a dúvida tentar dominar nossos pensamentos, lembra-nos da Tua fidelidade. Quando a espera parecer longa demais, lembra-nos que o Teu tempo continua sendo perfeito. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão quase desistindo do sonho, quase desistindo da oração, quase desistindo da esperança, quase desistindo de acreditar que as coisas podem mudar. Mas hoje eu te peço que renove suas forças, renove sua coragem, renove sua fé. Que elas se lembrem de que Deus nunca trabalha em vão. Nenhuma oração é esquecida. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum ato de fé é ignorado pelo Senhor. Tudo aquilo que foi entregue nas Tuas mãos continua sendo cuidado por Ti. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a caminhada parece difícil, porque sabemos que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Hoje nós declaramos pela fé: eu não vou desistir, eu não vou abandonar minha confiança, eu não vou perder a esperança, porque Deus está trabalhando, Deus está abrindo um caminho e minha vitória chegará no tempo certo. Se você escolhe permanecer firme e não desistir, escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. Amém. Pai querido, nesta manhã nós escolhemos lançar sobre Ti tudo aquilo que tem pesado sobre o nosso coração, porque muitas vezes carregamos preocupações que não fomos criados para carregar. Carregamos medos sobre o futuro, carregamos ansiedade sobre aquilo que ainda não aconteceu. Carregamos fardos que roubam nossa paz e drenam nossas forças. Mas hoje nós nos lembramos das palavras de Davi: entregue seus fardos ao Senhor e Ele cuidará de você. Que promessa maravilhosa, que convite poderoso, porque o Senhor não nos chamou para viver esmagados pelas preocupações, o Senhor nos chamou para confiar. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que acordaram pensando nos problemas, pensando nas contas, pensando nas portas que ainda não se abriram, pensando nas respostas que ainda não chegaram, pensando em situações que parecem fora de controle. Mas nesta manhã nós escolhemos fazer algo diferente. Em vez de alimentar o medo, alimentaremos a fé. Em vez de alimentar a preocupação, alimentaremos a confiança. Em vez de tentar controlar tudo, colocaremos tudo nas mãos de Deus. Pai,
Nós entregamos ao Senhor aquilo que tira nosso sono, entregamos aquilo que ocupa nossa mente, entregamos aquilo que nos faz sentir inseguros, entregamos aquilo que parece pesado demais para continuar carregando, porque sabemos que o Senhor é capaz de sustentar aquilo que não conseguimos sustentar sozinhos. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti, ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos a lembrar que a mesma mão que sustenta o universo é a mão que está cuidando da nossa vida. Nada está fora do Teu controle, nada é grande demais para o Teu poder, nada é difícil demais para a Tua intervenção. Pai, quando a ansiedade tentar voltar durante este dia, lembra-nos desta oração. Quando o medo tentar dominar nossos pensamentos, lembra-nos das Tuas promessas. Quando a preocupação bater à nossa porta, lembra-nos que Deus continua cuidando de tudo aquilo que entregamos a Ele. Hoje nós declaramos pela fé: eu entrego meus fardos ao Senhor. Eu entrego minhas preocupações ao Senhor. Eu entrego minha caminhada ao Senhor. E eu descanso sabendo que Deus está cuidando de mim. Se você entrega seus fardos a Deus nesta manhã, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Amém. Pai amado, ao final desta oração, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença com um coração cheio de fé e esperança. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez as respostas ainda não tenham chegado. Talvez algumas portas ainda permaneçam fechadas. Mas existe algo que mudou dentro de nós neste momento. Nossa confiança foi renovada. Nossa esperança foi fortalecida. E nossa fé foi lembrada de que Deus continua no controle. Pai, obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Obrigado porque o Senhor continua abrindo caminhos onde não existem caminhos. Continua criando oportunidades onde não existe oportunidade. Continua trazendo esperança onde existe desânimo. Continua trazendo força onde existe fraqueza. E continua sustentando aqueles que colocam sua confiança em Tuas mãos. Hoje nós nos recusamos a andar pelo que vemos. Escolhemos andar pela fé, porque sabemos que existem coisas que o Senhor já está fazendo neste exato momento, mesmo que ainda não possamos enxergar, mesmo que ainda não possamos entender, mesmo que ainda não possamos explicar. Pai, quando sairmos para enfrentar este dia, ajuda-nos a lembrar desta oração. Quando surgirem dificuldades, lembra-nos que Deus continua sendo maior. Quando surgirem obstáculos, lembra-nos que Deus continua abrindo caminhos. Quando surgirem dúvidas, lembra-nos das Tuas promessas. Quando surgirem medos, lembra-nos da Tua presença. Que o Teu favor nos acompanhe, que a Tua paz nos acompanhe, que a Tua proteção nos acompanhe, que a Tua sabedoria nos acompanhe e que possamos caminhar hoje com a certeza de que não estamos sozinhos. Pai, eu oro por cada pessoa que participou desta oração. Abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa seu trabalho, abençoa sua saúde, abençoa seus sonhos e principalmente fortalece seu coração para continuar acreditando, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Aquilo que Deus começou, Ele completará. E aquilo que parece impossível hoje continuará sendo possível para Deus. Hoje nós declaramos pela fé: Deus está abrindo um caminho para mim. Deus está trabalhando em meu favor. Deus não terminou minha história. E o melhor ainda está por vir. Nós entregamos este dia ao Senhor, descansamos em Teu amor, confiamos em Tua fidelidade e seguimos em frente acreditando que veremos a bondade de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está abrindo um caminho para mim. Amém. E se você conhece alguém que está enfrentando uma luta difícil, compartilhe esta oração. Que mais pessoas sejam fortalecidas pela presença e pelo amor de Deus.